Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui pro YouTube é um pouquinho diferente, porque eu quero compartilhar uma coisa bem legal com você. Eu tô gravando aqui direto do celular para contar uma coisa. Eu fiz um vídeo para explicar como é que funciona a bendita da alíquota complementar em fundos de investimento. Isso está disponível para todos os nossos alunos dentro dos nossos cursos, mas eu quero compartilhar com você caso você tenha dúvida a respeito disso, tá? Então é o seguinte, vou deixar você com o vídeo, mas antes, não podia perder a oportunidade de lembrar se esse vídeo fizer sentido para você, deixa aquele joinha porque ajuda bastante o nosso canal, se inscreve aqui porque a sua inscrição motiva a gente a continuar produzindo, beleza? Vamos lá pro vídeo para você nunca mais errar a questão de alíquota complementar em fundos de investimentos. Tchau, tchau! Muito bem, vamos lá neste vídeo. Eu quero conversar com você sobre a alíquota complementar em imposto de renda. Desculpa, alíquota complementar em fundo de investimento, porque é um tema que gera bastante dúvida. Então a gente tem que saber o seguinte, fundo de investimento, alguns fundos de investimentos têm come-cotas. Fundo de renda fixa, cambial e multimercado tem come-cotas. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, o come-cotas é fixo, tá? Essa alíquota do come-cotas nunca muda. Se for um fundo de longo prazo, a alíquota é 15. Se for um fundo de curto prazo, a alíquota é 20, beleza? A tabela regressiva, aquela que está aqui nessa tela inclusive, ela só se aplica na hora do resgate. Então o cliente ficou lá no fundo por um determinado período, eu vou olhar quanto tempo ele ficou no fundo e aí com base na tabela eu vou cobrar a alíquota que está aqui nessa coluna. Beleza? Então, primeira coisa, a gente tem de separar. A gente separa o come-cotas da tabela. Come-cotas, alíquota fixa, tabela, eu uso ela somente no resgate, tá? Outro ponto importante é que o fundo de curto prazo, a alíquota mínima dele é 20%, tá? Agora, a gente sempre fala o seguinte, que quando a gente vai fazer um resgate, a gente faz o resgate de fundo de investimento e a alíquota que eu vou cobrar do cliente, do investidor, é o que a gente chama de alíquota complementar. E aí muitas pessoas falam, mas como assim? Alíquota complementar, de onde você tirou essa história? Então a gente vai entender. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um valor de uma aplicação aqui de R$10.000 em um fundo de longo prazo, conforme está aqui. Coloquei que esse fundo rendeu 1% ao mês, conforme está aqui, e que ele foi aplicado aí no dia 1º de janeiro de 2019, tá? A gente sabe que 1º de janeiro é feriado e que não dá para aplicar no dia 1º, mas o objetivo aqui não é a gente refletir a realidade, contar dias úteis, não. É só para a gente fazer uma simulação e entender a lógica por trás disso, tá bom? Então eu já coloquei aqui a data, no dia 31 de maio é o dia do come-cotas, certo? Então o que a gente vai fazer? Nesse dia a gente precisa saber quanto que a gente tem, independente de cotas, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no Excel, tá? Você não precisa se preocupar em fazer conta em Excel, se você quiser aprender, ótimo, mas o que eu quero trazer? Eu construir o raciocínio com você, porque assim fica mais fácil você entender. Então o Excel está pedindo para a gente qual que é a taxa, tá? Eu coloquei aqui VF de valor futuro, ele pergunta qual que é a taxa. Aí ele está perguntando para a gente aqui, o número de períodos. Qual é o período? Do dia 1º de janeiro, então foi 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, 1º de maio e 1º de junho, daria 5 períodos, certo? Então eu vou considerar 5 períodos porque é no dia 31 de maio, um dia antes, tá? O correto, assim, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, o que a gente tinha de fazer? Tinha de saber quantos dias úteis teve durante esse período e calcular o rendimento só de dias úteis. Mas o objetivo dessa aula não é falar para você qual que é o rendimento de um fundo com esse período. O objetivo dessa aula é entender a dinâmica do imposto de renda em fundo de investimentos. Por isso a gente vai considerar período 5 meses, mesmo sabendo que tem uma diferença ali de um dia, tá bom? Então, período de 5, tá? Ele pergunta se teve pagamento periódico ou não teve, e agora ele pergunta o valor presente. O valor presente eu vou colocar aqui como negativo, só para ele dar para a gente o resultado positivo. Então, no dia do come-cotas, eu tenho R$10.510,10. Se eu apliquei 10.000, então qual foi o meu rendimento aqui, Então, 10.510 menos 10.000, tá aqui. Este foi o meu rendimento. É um fundo de longo prazo. Se é um fundo de longo prazo, o IR será de quanto? De 15%. No come-cotas, não muda. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar 510 e multiplicar por 15%.
Então, este aqui é o valor do meu imposto. Eu vou colocar isso aqui, inclusive, em vermelho, porque a gente vai precisar ele daqui a pouco. Então, eu estou pagando, neste Come Cota, R$ 76,52. Quanto que eu tenho? Quanto que é o meu novo saldo? Então, o meu novo saldo é 10.510, que é o que eu tinha, menos o que eu paguei de imposto. Então, o meu novo saldo agora, depois de ter pago o imposto, R$ 10.433,59. A gente vai simular aqui um resgate no dia 1º de agosto, tá? Quanto que eu tenho no 1º de agosto? Então, a gente vai fazer assim, ó, o valor futuro é igual, qual que é a minha taxa? 1%, tá? Qual que é o número de períodos? A gente vai considerar também 2 períodos, ó, do dia 1º de junho ou do dia 31 de maio a 31 de maio a 30 de junho e 30 de junho a 31 de julho. A gente vai considerar 2 períodos ali só para a gente fazer a conta de uma maneira mais prática, tá? Então, 2 meses a gente está considerando, já que a taxa aqui está ao mês. Pergunta se tem pagamento, não teve. Qual que é o valor presente? É esse aqui, ó, o saldo que eu fiquei depois do meu imposto, certo? Era esse aqui, ó, esse é o valor presente. Então, esse valor foi capitalizado e aí agora eu tenho 10.643. E aí eu peço o resgate neste dia, no dia 1º/8. A gente vai ver o seguinte, primeira coisa, do dia que eu fiz a aplicação até o dia 1º/8, a gente tem quantos dias? Então a gente vai fazer assim, ó. Esta data aqui, que é dia 1º/8, menos essa data aqui, que é a data que a gente fez a aplicação. Então a gente tem 212 dias. Se a gente tem 212 dias, a gente está nessa faixa, certo? De 20%. Portanto, eu vou escrever aqui, ó. Tá aqui, ó. O imposto devido tá aqui, ó, 20%. Esse é o imposto devido, tá? Qual que é o rendimento total que esse fundo deu para este investidor? Ora, ele tinha R$10.000, ele chegou com 10.643. Então, a gente vai selecionar este menos este. Então, este é o rendimento total dele. O imposto devido que ele precisa pagar é 20%. Eu posso simplesmente falar assim, ó, cobra 20% sobre esses R$643, já que a alíquota é 20%? Será que eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. Por quê? Ó, a gente vai fazer assim, ó. O imposto total devido é 643 vezes 20%. Então, é isso que ele precisa pagar de imposto. Só que eu não posso recolher isso porque esse cara já pagou aqui R$76, certo? Então, o que eu vou recolher no resgate? Eu vou recolher o imposto devido, que é R$128, porque é 20% do rendimento dele, só que eu vou considerar o que ele já pagou, menos R$76,52. Então, o que será recolhido no resgate é R$52,15, tá? Se a gente fizer uma conta aqui, ó, 52,15 dividido pelo rendimento total que eu tive, qual que é a alíquota que eu estou retirando no resgate, ou seja, que eu estou recolhendo no resgate? A alíquota de 8,11%, tá? E por que deu 8,11%? Por quê? A gente tem de entender o seguinte, ó, o imposto devido deste cliente, deste cenário, é de 20%. Esse é o imposto devido, tá? Eu preciso fazer com que este cara, ao sacar o fundo, pague 20%. Mas eu não posso cobrar 20% sobre todo o rendimento que ele tinha lá no dia 1º de agosto, neste dia aqui. Eu não posso cobrar. Por quê? Porque ele já pagou o imposto lá em maio. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular qual que é o valor total devido de imposto dele, que é isso aqui. Então, ele ganhou R$643. Precisa pagar 20%. 20% é R$128,66, certo? Só que eu preciso desconsiderar o que ele já pagou aqui. Aliás, eu preciso considerar, preciso abater o que ele já pagou aqui. Portanto, o valor que eu vou reter no resgate é 8,11%. E é por isso que a gente fala assim, que no resgate de fundo, a gente recolhe a alíquota complementar, tá? Agora, é diferente de eu falar assim para você, olha, qual que é a alíquota devida no resgate em um fundo de investimento que ficou 212 dias. A alíquota devida é 20%.
Qual que é a alíquota que eu recolho? É 20%? Não, porque eu tenho que considerar o come cotas. E uma coisa importante, neste exemplo deu 8,11%, mas não é sempre que vai dar 8,11%. Imagina, se a gente vem aqui e muda a taxa de rendimento para 4% ao mês, tá? Estou exagerando aqui, ó. Deu 8,43%. Ah, e se eu mudo a minha taxa para 0,5% ao mês? Deu quanto? 8,05%. Ah, e se eu mudo o meu valor para 100 mil reais de aplicado? Tá? Então eu tenho aqui 2%, então deu 8,21%, percebe? À medida que eu mudo o valor, eu mudo a taxa, ele vai mudando tudo aqui. Porque a lógica é essa, tá? Eu considero o imposto da tabela para saber o quanto ele vai pagar, tá bom? Só que na hora de recolher eu não posso recolher esse cara, senão vai dar bitributação, ele vai pagar mais. Então eu calculo, ó, neste exemplo que eu coloquei hipotético aqui de 100 mil reais, o rendimento total que ele teve foi de 13.244. Qual que é o IR devido? 20%, porque ele ficou 212 dias. Então qual que é o valor devido de imposto? 2.648, tá? Mas aí eu vou subtrair o come cotas que ele pagou lá em maio. E assim o sistema vai fazendo para o investidor que, estou há muito tempo no fundo pagando come cota, pagando come cotas, pagando come cotas. No resgate é assim que vai funcionar, tá? Eu vou calcular o IR devido e descontar tudo que ele já pagou de imposto de renda. Por isso, reforço, a gente fala que o IR no resgate é a alíquota complementar, respeitando a tabela e respeitando o come cotas, tá bom? Se você ficar com qualquer dúvida, é só me falar, tá bom?